o estado do gramado ali ainda tira mais ainda a velocidade da bola. Pode falar, André. Como ele não conseguiu deslocar o Léo Jardim, como que o Gabriel faz os gols de pênalti? Ele normalmente desloca o goleiro, a bola não precisa nem ser muito forte, nem muito precisa para entrar. Se o Léo cai para o outro lado, essa bola entra, mesmo não estando muito próxima da trave. São 51 pênaltis cobrados pelo Gabriel com a camisa do Flamengo, esse é o 8º erro. Isso, Alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Se não for o 8º, é o 9º erro. Posso não estar... Foi o 8º. Foi o 8º. O Léo Jardim é o 3º goleiro a conseguir defender um pênalti do Gabigol, porque a maioria ele bateu na trave quando errou. Lembrando que o Gabriel... Boa noite a todos. Claro, William, eu já me antecipei aqui, não sei se você pretende... Imagina, fica à vontade, fica à vontade. O Gabriel prometeu ao Zico fazer 35 gols nessa temporada. Ele teve a oportunidade hoje, como teve na última apresentação do Flamengo. E aí, nação flamenguista? Sejam todos bem-vindos ao canal Fla News, pessoal. Canal esse estamos sempre trazendo as principais notícias do Mengão, deixando você, torcedor flamenguista, bem informado. E agora, depois do 0-0 contra o Vasco, tem um jogo bastante trocado. O Flamengo teve as principais oportunidades do jogo, né? Mas não conseguiu fazer o gol, né? Iniciou o jogo a dupla de ataque, que na cabeça de Tite é titular, né? Pedro e Everton Cebolinha. Gabigol e Bruno Henrique entrou aos 25 do segundo tempo. E a principal oportunidade, né, caiu nos pés de Gabigol, né? Eu digo até que 2 oportunidades caíram nos pés de Gabigol, né? Uma enfiada de Dela Cruz, onde ele saiu na cara do goleiro, perdeu o gol, né? E também, naquela ocasião, o juiz tinha marcado impedimento, mas não estava impedimento e por vai tinha confirmado, né? E também no pênalti de Gabigol, né? O 8º pênalti perdido por Gabigol, bateu mal, né? Gabigol chamou a responsabilidade, eu gosto de Gabigol por causa disso. Dá mais mobilidade ali no meio campo, não é aquele jogador que fica preso lá no ataque como o Pedro, ele dá mais, se movimenta mais no ataque, né? E chamou a responsabilidade, bateu no peito, foi para a área de imprensa e disse, né? Tá melhorando, tem que melhorar, é apenas o começo e ele tá bastante feliz. Pois é, essas foram as palavras de Gabigol. Então é isso, pessoal, vamos acompanhar o vídeo com as principais informações desse jogo. Deixa seu like, compartilha o vídeo. Créditos ao vídeo, ao canal ESPN Brasil, Star Plus, link na descrição, vale a pena vocês lá e acompanhar. Agora, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo e no final a gente deixa a nossa opinião. Vamos lá, pessoal. Eu acho que foi, acima de tudo, o mérito do goleiro do Vasco, que foi muito bem na bola e se aproveitou de uma batida que não... Para entrar, com os goleiros de hoje, para entrar assim, tem que ser rente à trave e forte. Senão o goleiro vai conseguir tocar nela. Pode tocar e ela entrar do mesmo jeito. Mas o Léo aparou a bola e depois segurou. Isso. A defesa dele foi uma defesa aparentemente tranquila. E muda completamente o que seria a análise do jogo, como disse o Eugênio. Estou de acordo com tudo que ele falou. E para falar um pouquinho mais de Flamengo, que era o favorito teórico por causa do elenco que tem, o elenco do Flamengo continua sendo o principal em nomes e em potencial, o principal da América do Sul. E essa é uma situação que cobra desse elenco o melhor, né? A gente está observando um momento do Flamengo e deu para ver no momento, na hora da substituição no segundo tempo, quando saiu a dupla Pedro Cebolinha para entrar a dupla Gabriel e Bruno Henrique, os 2 jogadores que dividiram as honras de melhor jogador do Flamengo no glorioso e encantador ano de 2019, hoje tem a sua titularidade discutida, é o debate. Então, se a gente lembrar de 3 últimas imagens, aquele amistoso nos Estados Unidos, que o Flamengo sai na frente, permite o empate. E toda a gritaria talvez seja uma palavra muito forte, mas toda a repercussão negativa o momento sem a bola continua com um defeito, o Flamengo continua permissivo, achando que o jogo acabou, é aquela coisa de sempre, se o Tite não cuidar disso, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com os outros técnicos. São uma pré-temporada, um jogo que teoricamente não é nem de competição. Aí tem a vitória sobre o Sampaio Corrêa. Legal, o Gabriel já entregou um dos gols ao Zico nesse jogo. Mas o Sampaio Corrêa, gente, clássico com o Vasco, independentemente de ser no começo da Taça Guanabara... É a rivalidade, é clássico, um peso enorme. É clássico com o Vasco, é jogo de competição 100% das vezes. E o Flamengo, como disse o Eugênio, também concordo, deveria ter vencido o jogo. Mas não jogou para isso. E continua a discussão. Ninguém sabe, né, se o Tite vai continuar insistindo com
Pedro, Cebolinha. As coisas não estão bem, ou é preciso conter os minutos porque a temporada é longa, aí entram Gabriel e Bruno Henrique. Ele é um treinador que já se mostrou, evidentemente, capaz de lidar com esse tipo de ambiente, né, com jogadores consagrados e, né, com muita história. Treinou a seleção brasileira por muito tempo. Mas é um debate que vai acompanhar o Flamengo a temporada toda. Desde porque hoje. Tem muito jogador para pouca vaga. E é assim. E assim, para o Gabigol cumprir a meta, Breler, dos 35 gols, ele precisa entrar todo jogo, ser titular, né? E ele teve oportunidade hoje e perdeu. O que o pênalti hoje que ele perde influencia nessa história toda? Porque futebol é muito cruel. É um pênalti, tá vendo? Gabigol não tá bem, a cabeça não tá legal, como ele bateu mal o pênalti, foi devagar e tal. Tem todos esses questionamentos, a gente sabe como funciona. Até que ponto essa questão Pedro, Gabigol, depois a gente fala de Bruno Henrique, Cebolinha, um pênalti desse afeta? Boa noite, William, companheiros, fãs de esportes. Olá. É evidente que o Gabigol não vive a melhor fase dele há algum tempo já, tenta virar o ano buscando retomar o melhor futebol e para mim é menos sobre a concorrência com o Pedro, sobre os minutos que ele tem tido e mais sobre confiança. É um jogador que... Você acha que ele está sem confiança? O Gabigol é um cara que tem muita estrela e é um cara que personifica essa imagem de ídolo do Flamengo, mas naturalmente nessa fase ruim é normal se abalar, é normal não ter o mesmo aproveitamento de antes. E até se a gente olhar o aproveitamento em pênaltis do Gabigol, continua sendo muito bom, com a camisa do Flamengo, 52 pênaltis, 8 cobranças desperdiçadas, ainda é um cara confiável nesse aspecto. Mas como a fase não ajuda, é o cara que está tentando, de certa forma, se colocar nessa briga pela titularidade com o Pedro, mas ainda não está no seu melhor, ainda não fez por merecer, é normal que se abale em algum momento. Mas hoje o resultado, para mim, passa menos pelos pés do Gabigol. É claro, desperdiçou uma oportunidade, até acabou saindo ali na cara do Léo Jardim, num lance que houve impedimento, a arbitragem marcou impedimento. Não houve, né? Não houve e a arbitragem marcou. Esse gol ia dar o que falar, porque o VAR provavelmente daria o gol. Exatamente. E foi uma bola metida pelo De La Cruz para o Gabriel. Um dos poucos, raros momentos de organização, né, na criação de uma jogada ofensiva ao estilo desses jogadores, né, com os passos trocados por dentro da defesa adversária. Foi um momento diferente do resto do jogo. Então o Gabigol será lembrado na análise dessa partida pelo cara que desperdiçou o pênalti aos 43 minutos do segundo tempo, mas a verdade é que o Flamengo não jogou para merecer vencer o jogo. E aí essa é a análise maior que deve ser feita. O Flamengo, pela qualidade que tem, por ser superior tecnicamente ao adversário, poderia ter jogado muito mais. Poucas associações de Arrascaeta com De La Cruz, caras que se conhecem da seleção uruguaia, ainda buscando o melhor funcionamento, a melhor engenharia. No primeiro tempo, Cebolinha apareceu muito menos do que tem aparecido sob o comando do Tite. Então foi o Flamengo muito abaixo. Do lado do Vasco, houve a competência em igualar esse jogo com organização e principalmente muita disposição do Vasco, até passando do ponto em alguns momentos, no primeiro tempo exagerando nas faltas, até muitos cartões amarelos nesse início, um excesso de vontade, mas era a única maneira do Vasco conseguir fazer um jogo parelho com o Flamengo. O Ramon Dias prometeu isso, que seria um jogo de muito mais entrega, depois daquela derrota para o Nova Iguaçu, em que o Vasco jogou muito pouco. O Ramon Dias prometeu essa mobilização e o Vasco entregou. Se a gente analisar friamente os lances, até o pênalti do Gabigol, quem teve as melhores oportunidades de gol foi o Vasco. O Vasco com o Verratti, a cabeçada no primeiro tempo, o lance que ele desperdiça no segundo. Então o Vasco, mesmo jogando mais, eu não digo nem acuado, mais fechado em alguns momentos, até de forma reativa, esperando o Flamengo, teve boas oportunidades para vencer. Então foi um plano de jogo competente do Vasco, uma atuação bem honesta para mim, dentro das limitações. O desfalque do Paulinho, que é muito sentido. E vai ter que lidar com ele mesmo, porque é o ano inteiro. Exato. Perde o Jair no início do jogo, que era uma alternativa para o Vasco tentar ficar mais com a bola. Entra o Matheus Carvalho, muita disposição, mas assim como o Zé Gabriel, tem mais dificuldade de jogar com a bola. Então, dependia muito de um lance iluminado do Payet ou de uma jogada do Piton
cruzando para o Verratti, tentou dessa maneira, quase teve sucesso nessa abordagem, mas se algum torcedor do Vasco criticar o Ramon Dias por jogar dessa forma contra o Flamengo, tá fora da realidade, porque é a única forma, é sendo mais reativo, muitas vezes se fechando com uma linha de 5 atrás, sendo mais conservador até nas mexidas, e aí a gente olha para o banco... Isso é um problema, né, Breler? Porque você vai falar do banco assim, isso é um problema, porque jogar contra o Flamengo assim, ok, concordo. Com o time, e você vai chegar no banco também, falar de elenco curto, acho que você vai chegar nisso, com o que tem hoje o Vasco. Só que o Vasco não está mostrando no horizonte grandes soluções. Algumas contratações que possam resolver esse problema, dar uma encorpada. E não é só jogador que vem para somar, jogador que vem para resolver. Então, daqui a pouco, o Vasco vai enfrentar outras equipes, aliás, no próprio Carioca, vai pegar um Fluminense, um Botafogo, e aí depois vai começar a enfrentar outras equipes, Campeonato Brasileiro, por exemplo, vai pegar Palmeiras, vai pegar São Paulo, vai pegar Internacional, vai pegar... E ele não dá para ficar jogando toda hora assim. O problema é que o elenco condiciona a forma de jogar do treinador. Mas o jogo de hoje, eu acho que demonstra, é um grito do tipo, olha, tivemos que jogar dessa forma assim e veja como foi. Precisa chegar jogador. E a gente precisa sempre pontuar e lembrar, William, o principal executivo da 777 prometeu, antes da conversão da SAF, que o Vasco não jogaria mais em desigualdade econômica e até mesmo técnica com o Flamengo. Faz um ano isso, né? E ainda há um abismo Quantos jogos aconteceram, de elenco entre quantos Vasco e clássicos Flamengo depois da promessa? Esse é o último clássico com o Flamengo. Foi no Carioca do ano passado. Então, faz um ano. Foi antes. Foi em 2022 ainda, antes da votação para aprovação. Foi 22. Foi 22, tem mais de ano isso. O Vasco só conseguiu ganhar um clássico desde então, foi no Campeonato Carioca do ano passado, 1-0. Então, merecidamente. E assim, o Vasco no jogo do Campeonato Brasileiro, 1-0 só que pro Flamengo, teve esse mesmo comportamento. Time competitivo, brigando por todas as bolas, chegou a ter até mais posse, mais finalizações que o Flamengo. Esse é o jogo que o Pumita fez gol? Foi. A vitória no Carioca. Exatamente. Então, esse jogo do Brasileiro já mostrou que o Ramon Dias consegue, de certa forma, com a competência dele, igualar as coisas, jogar de igual para igual com o Flamengo. Só que a grande responsabilidade, até pela maneira como o técnico arma o time, é da diretoria que ofereceu esse elenco para ele, que tem limitações flagrantes. O Eugênio citou o meio-campo, mas nas pontas ainda o Vasco carece de jogadores mais agudos, principalmente depois da perda do Gabriel Peck. E até se justifica muito o uso de 3 zagueiros, porque a função do zagueiro é que está mais servida no Vasco. Você olha para o elenco do Vasco, hoje entrou o Rojas no segundo tempo. Então, chegou o João Vitor, que foi titular. Já tinha o Medel, o Léo, tem o Maicon, o Rojas chegando. Então, para a zaga, o Vasco tem jogadores. Então, assim, ok. Nação flamenguista. 0-0, né? Clássica aí. Flamengo e Vasco, né? A expectativa, né, era grande pela uma vitória, mas não deu. Vamos dar crédito aí, que aí início de temporada os jogadores estão se conhecendo, né? Estão se entrosando. A gente já vê um pouco de qualidade, principalmente ali, pessoal, da defesa, né? Do zagueiro, volante, né? Essa ligação aí. Acho que ainda o Flamengo tem muito a dar, né? Tem muito a se entrosar. Apenas o começo, né? Flamengo e Vasco. Eu acho que o empate foi mais justo, né? O Flamengo teve algumas oportunidades, não adianta querer esconder. O Vasco também teve algumas oportunidades, né? Foi um jogo onde a gente esperava, eu mesmo esperava a dupla de ataque do Flamengo ser Gabigol e Bruno Henrique, mas mais uma vez sai com Pedro e Cebolinha. Cebolinha conseguiu até se destacar em certos lances, né? Mas Pedro, 0. Pedro não pegou na bola no primeiro tempo. Pedro é aquele atacante, pessoal, que quando o time tá pressionando muito, né? Dependendo do adversário, ele tá lá. É aquele bonecão de Olinda dentro da área. Tirou ele dentro da área, já era. Ele não tem mobilidade, não. É um cara pesadão, né? Gabigol, diferentemente de ele, sai, se movimenta, cria espaço, né? Você vê que Gabigol entrou, criou espaço, perdeu o pênalti. Vamos falar mais na frente, né? Mas é isso aí, né? Eu acho que o juiz, muito não se fala, né? Mas se fosse o Flamengo que falava, né? O juiz errou em alguns lances. O cara deu uma cotovelada no pescoço
deu uma cotovelada no pescoço de Gerson. O juiz deu amarelo, que era para expulsão direto o lance, né? Se fosse Gabigol em qualquer outro jogador aí do Vasco, era expulso. Você pode anotar aí, como 1 mais 1 é 2. Se fosse Gabigol em qualquer jogador do Vasco, era expulso, né? Como já aconteceu, né? De Gabigol botar o corpo para trás, um pouco do movimento do braço e o juiz ir lá expulsar, né? Mas não é Gabigol, né? É o jogador do Vasco, ninguém conhece, eu não sei nem quem foi que deu, né? Aí o juiz passa a mão na cabeça, né? E pior que na TV que eu tava assistindo, o cara disse que não foi nada. É deixar o clubismo de lado, pessoal, e ser mais realista, né? É complicado, né? Mas, é como eu digo, né? Início de temporada, tem tudo para o Flamengo ainda melhorar bastante, né? Como eu falei, né? Gabigol, né? Gabigol entrou, deu mais mobilidade ali na frente, pessoal. Se movimentando, criando espaço, infiltrando, fazendo o facão. Isso aí é característica de Gabigol, né? Claro, eu não vou ser hipócrita e dizer que Gabigol vive uma boa fase. Não vou dizer, né? Mas ele é um jogador que tem mais a cara desse time de Tita aí. Né? Se movimenta mais na frente, né? Principalmente quando ele recua ali para marcar. Quando faz essa função aí, o Flamengo é com um jogador a menos, né? Gabigol não, flutua ali, né? No ataque, né? Tanto na minha direita, como na minha esquerda, como atacante mesmo, né? Então eu acho que Gabigol, como eu falei aí, Gabigol, Tite merecia dar mais chance a Gabigol, né? Tudo bem, colocou o Pedro, não deu nada, já voltava no segundo tempo com o Gabigol, né? Não precisava colocar dos 20. Então foi o seguinte, próximo jogo, Gabigol quem vai entrar. Vamos dar uma sequência, né? Ele deu 3 jogos de sequência a Pedro, né? Aí coloca um Gabigol, aí já coloca Pedro, não. Colocasse 3 jogos de sequência, né? Gabigol e Bruno Henrique, né? Eu acho que Bruno Henrique também entrou bem, né? Fazendo algumas jogadas, né? Inclusive dando assistência a Gabigol. O zagueiro do Vasco chegou e tirou, né? Eu acho que esse jogo aí, apesar de ter perdido o pênalti, eu acho que Gabigol tá faltando um pouco de confiança, né? Essa bola aí é para bater firme, né? Bater firme nela para espantar, né? Tirar a zica, né? Ele quis dar aqueles pênaltis que ele bate a bola mal chegando na rede. O goleiro, apesar de ter se adiantado um pouco, nem a mídia não fala também, se adiantou um pouco e conseguiu pegar o pênalti de Gabigol, né? Mas fazer o quê, né? Pois é, e Nicolas de la Cruz tá se adaptando, pessoal. Você vê ele se movimentando, né? Você parece que ele já tá no Flamengo jogando há bastante tempo, né? Tá fora de ritmo. Visivelmente você vê isso aí nele. Fora de ritmo, mas é um jogador que a gente vê que vai jogar muita bola no Flamengo. Vai ser útil, né? Vai ser importante. E com o tempo ele vai se entrosar com o Arrascaeta. Apesar dele ser parceiro do mesmo país, conterrâneo, jogando na mesma seleção, mas eles nunca jogaram junto, ele não joga junto. Dificilmente eles vão jogar, ele joga junto na seleção uruguaia. Quando um é titular, outro é reserva, quando um é reserva, outro é titular, né? E aos poucos eles estão se entrosando, tem hora que eles fazem alguma jogada, tabela de 1-2, eu acho que tem tudo para dar certo. Arrascaeta, de la Cruz e Gerson, né? São 3 jogadores que, você pode anotar aí, pessoal, eles quando se entrosar, esse trio aí, vai dar trabalho, viu? Vai dar trabalho, né? Vale destacar aqui que De la Cruz ficou impressionado com o Maracanã, com a festa da torcida, né? Ele ficava observando, vendo a festa da torcida, a torcida do Flamengo. E olha que não estava nem lotado, né, pessoal? Imagine quando tiver lotado aí 100% de público do Flamengo, hein? Outro jogador, muito se fala em contratações de zagueiro, o Flamengo precisando de zagueiro, o Flamengo precisando de zagueiro. Para mim, o melhor jogador em campo, Léo Pereira. Tirou 2 gols que dificilmente um zagueiro consegue tirar, né? Tirou 2 gols, deu bastante cobertura, fazendo bastante cobertura, dando passe, pessoal. Deu uma bola 3 dedos, deixou o Bruno Henrique na cara do gol. Então, para mim, foi o melhor jogador em campo, se chama Léo Pereira, né? Jogador bastante criticado, mas deu a volta por cima, assim como o ano retrasado. Esse ano ele começa com tudo, sendo titular absoluto. E se Léo Ortiz vir, vai ser complicado, viu, pessoal? Vai ser complicado, né? Léo Ortiz vendo esse jogo de hoje, eu acho que ele vai dizer assim: eita, o Flamengo vai desistir de mim, porque é um grande zagueiro, né? Não resta dúvida, é um grande zagueiro, Léo Pereira. Foi o principal jogador do Flamengo hoje. A gente espera que ele continue nessa pegada aí, até porque Tito não muda, né, sua linha defensiva. Hoje o Flamengo jogou improvisado com lateral esquerdo. Lateral esquerdo quem jogou foi Varela, né? Na minha opinião, ele é melhor do que o Wesley, né?
O Wesley, defensivamente, ele é péssimo, pessoal. O cara tocava a bola, ele marcava a 6 metros, né? Dando a lateral pro cara. O zagueiro do Vasco conseguiu várias vezes chegar na linha de fundo, fazer o cruzamento para a finalização do atacante, né? Já Varela, jogando na lateral esquerda, não é a posição dele, mas ele não dava esse espaço, né? Não deixava esse espaço, não deixava o lateral cruzar, né? Então é isso, pessoal. O que é que vocês acharam aí do empate do Flamengo? Quem foi destaque, o ponto negativo, o que foi de vocês aí? Para mim, ponto positivo, Léo Pereira jogando muita bola. Gabigol, apesar do pênalti perdido, a gente vê que isso é questão de confiança, se movimentando, procurando a chance. Outra coisa que vocês estão esquecendo, ele está esquecendo do árbitro, né? Na última temporada, Gabigol se preocupou mais em reclamar do que jogar bola. Para mim, isso aí é uma vitória na vida de Gabigol. Esquecer o árbitro, né? Então é isso, nação flamenguista. Se inscreva no canal Fla News, deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima, pessoal.